Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma masterclass exclusiva da Zigurat, que hoje traz a temática Gestão de Projetos na Construção, como garantir qualidade e eficiência com o professor Paulo Ferreira. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata, eu sou arquiteta e atuo como Program Owner e Relações Institucionais aqui na Zigurat. E para você que está chegando agora e não conhece muito bem a Zigurat, nós somos um instituto de ensino online com mais de 20 anos de experiência no mercado, que oferece formações nas áreas de arquitetura, engenharia e gestão de tecnologia, sempre focados na inovação do setor AECO. A gente está aqui em Barcelona, nossa sede, mas a gente conta com uma comunidade global com mais de 20.000 pessoas de 120 nacionalidades diferentes. E também contamos com um corpo docente muito internacional e ativo no mercado. Hoje nós trazemos um integrante do nosso corpo docente, que hoje eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. E esta masterclass, como todas as masterclasses que nós trazemos aqui para vocês, é um oferecimento do Master em Gestão de Projetos na Construção. Esse Master, ele tem início em novembro, já estamos com as matrículas abertas, ele tem 1 ano de duração, e ele online, com sessões ao vivo, no idioma português. Esse é um pequeno resumo do conteúdo, da estrutura, mas quem quiser saber mais pode escanear o QR Code, que lá no site vocês terão mais informações e também poderão pedir mais informações para os nossos assessores. E agora quero apresentar para vocês o professor Paulo Ferreira. Ele é professor da Zigurate, desse master que eu acabei de apresentar. Ele é engenheiro civil, especialista em Lean, qualidade, segurança e meio ambiente. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo exclusivo e muito bom com o nosso professor. Paulo, bem-vindo. Te passo a Olá, boa palavra. noite, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o local onde se encontrem. Muito bem, então vamos lá, vou partilhar aqui a minha tela e falar um pouco hoje convosco sobre então aquilo que é a gestão de projetos na construção e como garantir a qualidade e a eficiência. E começamos logo por uma palavra que hoje nós ouvimos muito na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, a qualidade. O que é a qualidade num projeto de construção? Podemos dizer que é uma ação que nos leva a ir de encontro àquilo que é o nosso propósito, aquilo que o nosso cliente pretende, aquilo que a nossa organização pretende, portanto, é irmos de encontro àquilo que nós queremos. Então, eu para definir estes temas, e eu queria dizer um pouco também daquilo que é o Master, que é um Master que vale a pena, vocês aproveitem porque vale a pena. O Master é todo ele virado para isto que aqui está, o êxito de um projeto. E o êxito de um projeto assenta em três grandes vértices. No vértice da eficácia, portanto, estamos aqui a falar na entrega daquilo que o meu cliente pretende, portanto, naquilo que é a eficácia do meu projeto, portanto, a qualidade do meu projeto, se quisermos, mas ele por si só não será suficiente se não tiver estes outros dois aspectos. Claro que a eficiência, e aqui estamos focados no tempo, no prazo e no resultado, no cumprir aquilo que foi estabelecido em termos de custo, de rentabilidade. Qualquer organização, não nos podemos deixar esquecer, perdão, qualquer organização vive, obviamente, para criar riqueza para o seu acionista, para o seu gerente e para o seu acionista. E, portanto, nós sabemos que isso tem que trazer sempre resultado. E só se consegue isso com inovação, com criação de valor agregado. E por isso eu escolhi este esquema para nós trabalharmos aqui nesta aula, trabalharmos um bocadinho estes três temas e vocês perceberem a importância daquilo que é
uma boa gestão de um projeto, de um processo, ou de vários processos, se quisermos, dentro daquilo que é um projeto, aquilo que é importante, este equilíbrio destes três grandes vetores que estão aqui no êxito, no triângulo do êxito de um projeto. Eu diria que este êxito deste projeto se aplica a qualquer coisa na nossa vida profissional e pessoal, porque nós também na nossa vida pessoal e profissional temos que inovar, temos que criar valor para a organização onde trabalhamos. Temos que aprender, temos que treinar, temos que nos desafiar todos os dias. Obviamente, entregar aquilo que nos pediram para ser entregue, a eficácia e a eficiência, tendo sempre em atenção àquilo que é o tempo que nos dão para uma determinada tarefa e, obviamente, aquilo que está definido como sendo o nosso custo. Portanto, é importante que nos foquemos aqui nestes três pilares e depois vamos aqui desenvolver um pouco aquilo que vocês, os que tiverem o prazer de fazer o Master, irão, de uma forma muito detalhada, falar sobre todos estes temas que aqui estão. Mas antes disso, gostaria de. E às vezes geramos aqui um bocadinho de confusão, parece que as palavras são muito normais, tradicionais, e às vezes falamos o que é eficácia, o que é eficiência, parece que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São duas coisas que se complementam uma na outra, mas são muito diferentes uma da outra. A eficácia preocupa-se com o fim, lá está, o resultado final, a minha obra, neste caso, não é? O meu projeto, a capacidade de fazê-lo bem e certo, com os resultados, metas e objetivos que eu determinei. E também preocupação com as soluções. A eficiência vai um bocadinho mais longe. Trabalha não só os recursos, a preocupação com os meios, também, obviamente, a capacidade de fazer certa, mas a preocupação com os meios e com os métodos. E aqui é onde nós temos, claro, muitas vezes o nosso custo, não é? Portanto, eu tenho que gerir o meu projeto gerindo recursos, ok? E gerindo recursos é eu trabalhar de forma mais otimizada possível, mais magra possível, de forma a eu poder estar a trabalhar, portanto, enxuto, trabalhar com base naquilo que é o meu esperado. E tem uma outra coisa muito importante da eficiência, que eu deixei para o fim. A preocupação com problemas. E problemas, gente, é coisa boa. Eu costumo dizer que problema é uma coisa muito boa. Nós aprendemos todos os dias com problemas. Uma pessoa que na sua vida, pessoal ou profissional, não tenha problemas, é uma vida muito fácil, muito simples. Mas, por outro lado, é uma vida que não nos leva a criar resistências, não é? Não nos leva a saber enfrentar uma dificuldade. E à primeira dificuldade que tivermos, não temos capacidade de reagir. Portanto, a eficiência também se preocupa com resolução de problemas. E é outro tema que é muito trabalhado aqui neste nosso Master. E tudo isto, não é? É para gerir com qualidade os nossos processos. Ora bem, e para isto tudo, obviamente, existem estándares internacionais que nos ajudam, portanto, a definir como é que eu faço a gestão da qualidade de um projeto. Estándares perfeitamente reconhecidos internacionalmente, que nós damos aqui também no nosso Master, portanto, como é que eu posso implementar ou implantar estes referenciais num projeto. Nunca se esqueçam, um projeto que eu vou construindo à medida daquilo que é a sequência do meu plano, a sequência do meu custo, e eu vou ter que ir garantindo sempre aquilo que é a minha qualidade. E, portanto, para eu garantir isso, tenho três referenciais que são reconhecidos pela ISO International Standards Organization, uma organização com mais de 150 países que subscrevem standards que se aplicam de uma forma transversal em todos os países. Standards estes que, a menos que sejam regulados por lei de cada um dos países, obviamente só serão de aplicação obrigatória quando for um requisito de cliente ou quando eu quero aplicar esse standard para gerir bem o meu projeto. Então, que standards são esses? Há muitos,
Eu trago aqui só os três principais, está bem? Vocês depois poderão ler um pouco mais sobre eles, se pesquisarem. É o standard ISO 21500, que são linhas de orientação sobre gestão de projetos. Portanto, é um standard que nos permite dizer e orientar como é que eu devo gerir um projeto. E, como sabem, existem referenciais internacionais para a gestão de projetos, alguns até com certificação reconhecida, e eles estão assentes exatamente neste. Depois, quando eu quero, dentro daquilo que é o meu standard de gestão do projeto, trabalhar a qualidade, eu tenho a ISO 9001. Sistemas de gestão de qualidade. Requisitos que eu devo implementar de forma a assegurar a qualidade da minha obra, do meu produto final. E esse standard trabalha exatamente a eficácia. Portanto, aqui estamos a trabalhar a eficácia. Sendo que há um standard ainda mais específico que pega neste que aqui está e detalha a gestão da qualidade para projetos. Claro que estes standards não são específicos para projetos de construção. Estes standards são específicos para projetos, qualquer que seja o projeto que nós queiramos implementar. Ok? Portanto, e com isto, nós conseguimos assegurar a eficácia e também a eficiência. Portanto, eu somo aqui os meus dois E's. Ok? Mas falta um. Falta um. O nosso triângulo tinha três perninhas. E já lá vamos. Estes standards apresentam boas práticas, não são procedimentos, baseiam-se numa estrutura de processos que divide a gestão de projeto em grupos de processos e que promove uma uniformização de uma linguagem de práticas. Okay? Portanto, facilitando, por exemplo, a comunicação. Um requisito, só para particularizar aqui um exemplo, de uma coisa que nós trabalhamos muito, é aquilo que é a comunicação. E a comunicação, quando nós chegamos numa organização, a comunicação é sempre um problema. Se nós perguntarmos a qualquer colaborador qual é o problema da sua empresa, eles vão dizer comunicação. E sabem porquê? Porque comunicação é mais do que aquilo que muitas vezes nós definimos nos livros, que dizemos que é, ok, comunicação, eu tenho um emissor, eu tenho que transmitir uma mensagem, o receptor tem que compreender essa mensagem e depois ele dá-me feedback a dizer que compreendeu essa mensagem. E muita gente fica por aqui. Comunicação é mais do que isso. Comunicação é isto, sim, claro, mas eu, quando quero comunicar, comunico para atingir um propósito. Se eu, por exemplo, quero em minha casa, na minha vida pessoal, comunicar com um filho meu e cujo meu propósito é ensiná-lo a fazer algo, não é? Eu posso comunicar e explicar-lhe muito bem, e ele até compreendeu. Mas se ele não conseguir fazer aquela tarefa, a minha comunicação não foi eficiente. Ela foi eficaz, mas não foi eficiente, porque ela não atingiu o meu propósito. Então, para isso, eu preciso de comunicar com os meus stakeholders, as minhas partes interessadas. Reparem, num projeto de construção, esse projeto, não há dois projetos iguais. Em cada projeto eu tenho stakeholders diferentes, estou num meio diferente, posso estar a fazer a mesma casa, a mesma estrada, o mesmo aeroporto, mas posso estar a fazer em Bangkok, em Singapura, na Alemanha, no Brasil, em Portugal, na Angola, em qualquer outro país. E, portanto, o relacionamento que eu tenho com partes interessadas, desde a comunidade, passando as próprias organizações governamentais, etc., são diferentes. Eu tenho que aprender a lidar com elas. É um tema muito, muito, muito importante que é trabalhado muito aqui neste
E, portanto, ela, a 21.500, serve exatamente para isto. Assenta em princípios de boas práticas, baseia-se numa estrutura dos processos, já vamos ver bem o que é um processo de construção, e promove uma uniformização de linguagem, facilitando a comunicação. Portanto, se eu tiver uma forma de comunicar uniformemente, eu posso amanhã ter um conjunto de uma equipa de colaboradores que eles transitam de um projeto para o outro, mas a comunicação é uniforme. Por outro lado, a ISO 9001 foca o cliente, foca a liderança, o envolvimento das pessoas, a abordagem, então, por aquilo que é o processo, que já vou falar à frente. E também fala ainda na melhoria contínua. Eu costumo dizer que ah, nós, para gerirmos uma obra, temos que ter o nosso processo. O nosso processo, para executar essa obra, eu preciso de ter materiais, pessoas e máquinas. E preciso de pessoas envolvidas para atingir um determinado objetivo. Se eu tiver um conjunto de pessoas, não tenho uma equipa. Isto é como um time de futebol. É exatamente, perdão, é exatamente a mesma coisa. Eu, se não tiver um time a puxar todo no mesmo sítio, motivado e envolvido, eu não vou atingir os meus resultados. E se eu não tiver preparado para melhorar, com base em resultados, eu não vou conseguir a minha eficácia. A eficiência acrescenta à qualidade o custo e o plano e o planeamento. O que eu costumo dizer muito que a gestão do projeto ela assenta naquilo que é a qualidade, o planeamento, o custo, também a importância do relacionamento com o meio onde eu estou, o ambiente e o social. Não é? Se eu estou a trabalhar numa comunidade, se eu estou a trabalhar numa comunidade que tem questões importantes, carências, etc. Portanto, e também, obviamente, naquilo que são os meus trabalhadores, a segurança. Não é? Eu tenho que garantir que os meus trabalhadores trabalham em segurança. E isto é que é, acrescentando estes dois temas, eu passo a ter, então, a dita eficiência. Portanto, já tinha a eficácia com a qualidade e agora tenho a eficiência. Mas não me chega para os meus, a minha última perninha da inovação, do agregar valor. Como é que eu chego lá? Peço desculpa. É através de uma coisa que nós trabalhamos muito neste Master. E este Master, se calhar, é o Master que faz muito a diferença em relação a outros Masters. Porque ele trabalha uma ferramenta, uma mentalidade, vamos chamar. Eu escolhi esta imagem exatamente por isso. Porque ele diz que é uma ferramenta, é verdade, mas mais do que isso, é uma nova mentalidade. E é uma mentalidade que nos puxa para produzir cada vez mais por menos custo, por menos tempo e por menos falhas. E aqui é que está a qualidade. E é com estas ferramentas que eu normalmente consigo agregar valor, inovando, melhorando todos os dias. E, portanto, a metodologia Lean é uma metodologia muito testada já na construção, portanto, chamado Lean na construção, é uma abordagem de gestão que foi adaptada do setor automóvel, reparem, nasceu exatamente no setor automóvel, e foi adaptado ao setor da construção civil. Inclusive, algumas das ferramentas que hoje existem são ferramentas que foram criadas especificamente para o setor da construção. Um dos temas que nós vamos trabalhar aqui no Master é o Last Planner System. A linha de balanço e o Last Planner System. Uma forma diferente de planear. Nós hoje estamos muito habituados a planear
com base no Gantt, não é? Quem está no setor da construção planeia muito com base no Gantt. Nós aqui vamos aprender a planear ao contrário e perceber onde é que estão os gaps, os desperdícios, por forma a agregar valor. Portanto, o objetivo é eliminar desperdícios, aumentando a eficiência, gerando mais valor e inovando. Reparem, e inovando, cada vez mais inovando. Hoje, uma organização que não cresça, que não melhore todos os dias, é uma organização que não consegue evoluir. Portanto, é esse o trabalho que nós temos que o fazer. E, portanto, este é o terceiro bico daquele nosso triângulo que nós trabalhamos neste mapa. Para quê? Para, com base naquilo que eu chamo que é a gestão do meu processo, não é? Em que eu tenho, obviamente, os meus recursos, materiais e pessoas e equipamentos, tenho aquilo que é o meu projeto e o mais importante disto tudo é como é que eu faço a minha obra controlando e analisando. E nós vamos trabalhamos muito aqui estes temas. Como é que eu faço o controle de uma forma eficaz, eficiente e acrescentando valor para aquilo que é o meu projeto. Não é? Eu posso até ter um projeto que tem um orçamento que tem uma rentabilidade de X. Mas se eu, no fim, entregar o projeto com a qualidade que o meu cliente quer, entregar uma rentabilidade ao meu gerente de X mais Y, não é? Portanto, eu estou a entregar mais valor. Está bem? E, portanto, sempre assente neste conceito dos princípios de gestão, o chamado ciclo PDCA. Nós trabalhamos muito estas ferramentas de plano, de como fazer, como monitorizar e como atuar na resolução de problemas. Não vamos dizer que não. Cada obra tem problemas para serem resolvidos e, portanto, ferramentas que podem ser trabalhados no âmbito da resolução de problemas. Só para vos dar aqui um over, obviamente, nós não é o objeto, mas só para vos dar aqui um over daquilo como é que nós devemos de organizar a nossa obra. Portanto, existe um conjunto de requisitos, a nossa ISO 9001 tem um conjunto de requisitos. Reparem, há bocado falávamos de um importante, aqui está ele, a comunicação, aqui está ele, claríssimo, em que nós temos que, primeiro que tudo, conhecer aonde é que é o meu projeto. Contexto. Conhecer as minhas partes interessadas. Qual é o âmbito do meu projeto, óbvio. E depois, outro tema importante. Temos, para gerir a qualidade do meu projeto, que gerir riscos e oportunidades. Não é? Portanto, há um módulo específico só para gestão de riscos, em que vocês vão aprender a gerir os riscos de um projeto. Objetivos. Como é que eu determino um objetivo e como é que eu planeio esse objetivo? Depois, obviamente, importante, eu na obra tenho que ter a obra minimamente organizada. Tem que haver uma estrutura organizacional, temos que saber quem é que faz o quê, como é que é uma das coisas que se trabalha, também quem é que faz o quê, quais são as responsabilidades de cada um dentro do projeto. A partir daqui, nós temos que trabalhar os recursos. E os recursos, como eu dizia há bocado, obviamente, são os equipamentos, as pessoas com a competência e a sua consciencialização e a nossa comunicação. Depois, o segundo quadrante trabalha a parte do controle operacional. Como é que eu garanto a qualidade? Como é que eu faço lá o controle do meu concreto? Como é que eu faço o controle da minha obra? Como é que eu faço toda essa gestão? Como é que eu faço a gestão com o meu cliente? Como é que eu falo e giro o meu cliente? Há clientes que têm que ser geridos de uma forma, há outros que são geridos de outra. Portanto, como é que nós fazemos isso?
como é que eu controlo os meus fornecedores, que também é muito importante, e como é que eu controlo as minhas atividades. Com base nisto, eu vou monitorizar. Para monitorizar, eu tenho que ter KPIs. Eu tenho que saber determinar que indicadores ou que KPIs é que eu vou ter para controlar o meu projeto. E, portanto, eu se souber determinar bem os KPIs e as minhas metas, eu vou conseguir gerir bem o meu projeto. Está bem? E depois, obviamente, saber gerir os problemas, as chamadas não conformidades ou outro tipo de problemas, portanto, aqui o grupo da melhoria. Reparem, as não conformidades parece uma coisa ruim, está no capítulo da melhoria. Não é por acaso. Está bem? A ISO 10006 vem acrescentar então os processos relacionados com o tempo e com o custo. Essencialmente. O resto, enfim, são detalhes. Mas essencialmente vem acrescentar a perna da eficiência. O resto da estrutura normativa é ela toda com nomes diferentes, mas toda muito idêntica. Mas nós aprenderemos isso no Master. Por último, as ferramentas Lean. Portanto, para nós trabalharmos a melhoria contínua, portanto, a inovação e o agregar valor, nós vamos trabalhar várias ferramentas. Pus aqui um exemplo de algumas ferramentas. Vocês vão, no Master, aprendem a fazer o fluxo de valor, aprendem a calcular o takt time, que é o tact, o ritmo de uma obra, a linha de balanço, a fazer o Last Planner System, que é isto que aqui está, muito diferente do que é um Gantt, e portanto, entre outras coisas que são trabalhadas, portanto, no âmbito das ferramentas Lean, para irmos então ao nosso terceiro pezinho, ao nosso vértice. Dentro ainda da inovação, vocês vão trabalhar também coisas com novas ferramentas. Ferramentas que estão aí hoje na ordem do dia, na área das tecnologias, ok? Portanto, vão trabalhar o BIM, vão trabalhar com várias ferramentas para a gestão dos KPIs, a área da sustentabilidade, também hoje um tema muito importante a trabalhem, para trabalhar. Hoje há muitos projetos que têm financiamento com requisitos de exigências de certificações muito específicas. Isso também é trabalhado aqui. Está bem? Ou seja, quais são os grandes benefícios para nós gerirmos a qualidade de projetos? Uma maior satisfação do cliente e de todos os outros, redução de trabalho e custos, sempre que eu tenho que fazer a mesma coisa mais do que uma vez, obviamente melhora a imagem de quem gera o projeto, garante-se o cumprimento de prazos, é uma aprendizagem organizacional e atinge-se o propósito do projeto, que era o que eu falava há bocado, na comunicação. Então o que é que me basta, o que é que falta dizer? Venham para o Master da Ziggurat. Trata de todos estes temas e que podem levar ao êxito de um projeto através das ferramentas que atuam na eficácia, na eficiência ou na inovação e criação de valor. E com isto termino. Obviamente terei disponível para alguma questão que pretenderem. Está bem? Renata, é consigo. Obrigada, Paulo. Gostei muito da masterclass. Eh, Esse ponto da comunicação acho que é muito importante, realmente, que você comentou. Quem tiver alguma pergunta, envie aqui no chat, que agora é a nossa sessão de perguntas e respostas. Por enquanto, eu vou fazendo algumas perguntas para você. Você citou vários benefícios, a diferença da eficácia da eficiência, a grande dificuldade que é a comunicação, mas que outros desafios você acha que a gente encontra na gestão do projeto e que a gente, com o Master, pode suprir? Que a gente ensina, além de tudo isso que você já falou, um ponto de destaque? Olha, o que eu destaco é essencialmente no Master é aprender fazendo. Aprendendo fazendo, que é uma das características deste Master, que
o master vai decorrendo e os alunos vão começando a fazer o seu projeto, com base num projeto real. Não é um projeto fictício, não é uma questão criada, é um projeto real em que as pessoas têm liberdade para, com base num conjunto de guidelines, têm liberdade para fazer, portanto, construir um projeto. Tendo à volta deles sempre um conjunto de professores, à medida que eles vão tendo as dificuldades, os professores estarão sempre dispostos e disponíveis para responder. Além de outra coisa também muito importante, que eu pessoalmente normalmente também faço e gosto de o fazer, criar, que é os trabalhos são feitos por um grupo de pessoas. E aí, logo aí, também é muito importante os alunos têm a oportunidade de trocar experiências entre eles. Eu, do último grupo, eu tinha pessoas de 3 pontos do mundo. Tinha uma pessoa em Espanha, tinha duas em Portugal, tinha três no Brasil e uma em Angola ou Moçambique, já não me lembro. E, portanto, as pessoas que têm formas diferentes de pensar, formas diferentes de ver as coisas, da realidade que têm, e isso enriquece a experiência de cada um deles. E além disso, os tutores dos grupos, ao mesmo tempo, assumem o papel de cliente e vão criando dificuldades, não é? Com alguma intenção, vão criando problemas para que os alunos resolvam esses problemas. Eu acho que isso é o mais de tudo, porque hoje a teoria você encontra, não é, em muitos lados. Obviamente pode ser mais bem explicada, menos bem explicada, mas o que importa é que todos, penso, a maioria, para não dizer todos, os professores do Master que eu conheço, são todas pessoas que trabalham no terreno, que trabalham na obra, ou já trabalharam na obra, ou no projeto, ou com uma ferramenta dedicada à obra. Eu acho que e este Master tem este complemento das tecnologias também. Existe um conjunto de temas relacionados com as tecnologias, também com a sustentabilidade, é um tema também bastante bem abordado e, portanto, acho que é muito completo e que é esse valor que traz para os alunos em comparação com outros. Super, realmente, esse é o ponto forte do master e justamente essa experiência que conecta com a realidade, né, do trabalho fora do master. Você já está desenvolvendo esse trabalho prático com pessoas, diferentes pessoas, já trabalha o ponto da comunicação, Isso mesmo. já com outras culturas, que apresentam pontos que os outros não conhecem, então você tem tudo ali dentro dessa metodologia que é muito importante. Também é muito importante ressaltar o nosso corpo docente, o professor Paulo, por exemplo, está em Lisboa, e temos vários professores ao redor do mundo que traz também essa expertise, esse know-how para o aluno, né? Que traz a experiência ativa em outros países e aí também enriquece muito esse conhecimento. Muito bom. Não temos muitas outras perguntas. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para a gente, então, professor, e a gente vai encerrando por hoje. Olha, a mensagem que tenho para vocês é: venham experimentar, vale a pena. Vale a pena porque eu próprio também digo e costumo dizer sempre muito isto. Eu aprendo muito também com os alunos. E quem vier, que desafie os professores, que não aceitem tudo aquilo que os professores dizem. Desafiem, coloquem coisas, coloquem problemas, coloquem casos reais que têm na vossa vida profissional, os que estão na vida profissional portanto, e o Master tem espaço para isto tudo. Tem uma plataforma onde é gerido, onde todo o curso é gerido, onde vocês podem colocar questões, onde têm acesso a toda a informação, não é? Portanto, do Master, quer o material, os professores colocam muito material para vocês poderem trabalhar, poderem investigar, poderem procurar e poderem perguntar. Mais importante que tudo, poderem perguntar obviamente, receberem as respostas que é preciso muitas vezes de serem dadas. Obrigada. Bom, quero agradecer então a todos que ficaram com a gente aqui acompanhando essa sessão de hoje com o nosso querido professor Paulo Ferreira. Também Obrigado. agradeço, Paulo, por Obrigado. dedicar essa horinha para vir falar com a gente. E eu desejo uma boa tarde. A gente se vê na próxima masterclass.